declarações, por exemplo, do presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, do PR, ao dizer que o parlamento é soberano sobre propostas de reformas e não depende apenas da equipe do governo. Inclusive também após manifestações pró-Bolsonaro, pró-presidente, pró-equipe atual do governo, o líder do DEM, em que entre seus integrantes tem tanto o Kim Kataguiri como o Arthur Duval, que são fortes nomes de direita, disse, após as manifestações pró-presidente Jair Bolsonaro, que ninguém governa sozinho. E o presidente Jair Bolsonaro, em resposta, disse que o Centrão precisa se libertar. Ou seja, gente, declarações que escancara um grande racha na direita entre o governo de Jair Bolsonaro de um lado e do outro lado o Centrão e também a MBL, que também são, o Centrão em sua grande maioria tem parlamentares de direita e o MBL também é conhecido por ser um movimento de direita. Ou seja, gente, que nesse quesito a direita acaba meio que perdendo, né, para a própria esquerda, no caso nessa união, que a esquerda passou muitos anos no governo, sempre unida, depois saiu do governo agora e também continua unida como oposição fortíssima ao próprio governo atual de Jair Bolsonaro. Está perdendo, né? Porque, como dissemos, a esquerda passou vários anos na presidência da República e sempre se manteve unida e agora permanece unida, só que como oposição. Já a direita, né, tem 5 meses que está no governo, está na presidência da República, não tem nem um semestre e cada membro já está tomando seu rumo, cada um está partindo para um lado, inclusive nem os líderes estão prezando por uma união. Nós estamos vendo, por exemplo, o presidente da República fazendo algumas declarações contrárias ao Centrão, membros do Centrão e também da MBL fazendo declarações contrárias ao próprio presidente, à própria cúpula do governo atualmente, ou seja, mostrando assim essa crise que temos na direita atualmente. Outro ponto que mostra esse racha na própria direita foi uma entrevista, inclusive, no canal do Nando Moura. Nando Moura, que é uma das figuras mais importantes, né, entre os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, foi importantíssimo em sua campanha de candidatura. Lembrando que o Nando Moura tem milhões de seguidores, muita gente para prestar atenção no que o Nando Moura fala, em suas opiniões, e ele entrevistou o Mamãe Falei, no caso o Arthur Duval, deputado do DEM de São Paulo e membro também da MBL, e ali no caso ele escancarou, mostrou claro a sua posição contra a opinião da MBL, contra a própria posição da MBL de não ir às ruas nesse dia 26 de maio para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Que o Bolsonaro está contra a Constituição e contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquieu presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer governar sozinho. O que o Olavo e o Bolsonaro... Porque, outra coisa, também não acreditem nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente em prol de um golpe. Isso é um manifesto golpista. É claro, eles querem sepultar a divisão entre os poderes. Agora, o sujeito, como o Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. E aí? E suas reformas, e também contrários à MBL em si. Inclusive com palavras muito duras. Obviamente que nós sabemos que o Nando Moura faz um personagem ali no seu canal, mas não deixou de mostrar a sua opinião contrária ao MBL, às atitudes tomadas pelos membros da MBL. Inclusive, gente, essa situação só deixa em mais decadência, decai mais ainda tanto as manifestações dos simpatizantes, tanto as declarações dos simpatizantes do governo, como também do governo. Pois anteriormente as críticas que se faziam por parte da esquerda é que os membros, os simpatizantes de direita, não pregavam, no caso, assim, um amor, entre aspas, ou seja, fazendo elogios aos seus candidatos, ao próprio presidente, aos membros do governo, e sim apenas tiravam tempo para criticar a oposição, que no caso não está nem na presidência da República, é apenas a oposição, no caso o PT, os membros do PT, no caso também o STF. Por exemplo, a gente tem vários problemas no Brasil, mas os simpatizantes do próprio governo apenas criticam a esquerda e também o STF.
Ou seja, esquecendo assim, por exemplo, desemprego, né? Temos a reforma da Previdência em andamento, enfim. Mas voltando para o tema, agora foi mais uma decadência, porque o governo e também os simpatizantes do próprio governo, ao invés de, anteriormente pelo menos, se criticava a própria esquerda. Agora, além de não elogiar tanto o governo, como também esqueceram a própria esquerda, inclusive em São Paulo, que foi uma das maiores manifestações pró presidente Jair Bolsonaro, ainda criticaram os próprios membros de direita, ou seja, que entre aspas seriam aliados, como por exemplo alguns membros do DEM, como por exemplo o Rodrigo Maia, e também, no caso, a MBL em si. Ou seja, escancarando mais uma vez essa crise na direita. Que é uma crise, né, gente, que nós sabemos que vai ser muito difícil de ser contornada por parte, inclusive, do governo, devido aí às características dos membros, dos principais líderes do governo, né, que são membros de imposição, de pouca conversa, pouco diálogo, né, de pouca articulação, ou seja, dificultando, assim, a volta, né, ou então impedirem esse divórcio, entre aspas, como o presidente diz, dificultando aí a volta deste casamento, como o próprio presidente também se refere, presidente Jair Bolsonaro. Bom, gente, esse foi o assunto do vídeo. Peço que comentem a opinião de vocês aí embaixo, deixem um like se gostarem, compartilhem com seus amigos para que eles possam saber dessa informação importantíssima no nosso país, e até o próximo vídeo.